Primeira de Crônicas, capítulo 26. Deveres dos guardas das portas. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos Coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasaf. O primeiro filho de Meselemias foi Zacarias, o segundo, Jediael, o terceiro, Zebadias, o quarto, Jatniel, o quinto, Elão, o sexto, Joanã e o sétimo, Elioenai. O primeiro filho de Obed-Edom foi Semaías, o segundo, Jeozabade, o terceiro, Joá, o quarto, Sacar, o quinto, Nataniel, o sexto, Amiel, o sétimo, Issacar e o oitavo, Peuletai. Deus havia abençoado Obed-Edom. Semaías, filho de Obed-Edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed, Elzabade. Seus parentes, Eliú e Semaquias, também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-Edom, incluindo os seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para o seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Sinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas divisões de guarda das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e o seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. O seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-Edom ficou responsável pela porta sul e os seus filhos pelo depósito. Supim e Oza ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias, 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. Cada dia, 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e 2 do pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e de Merari. Tesoureiros e outros oficiais. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, no clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Zetã e o seu irmão Joel, eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Arão, de Izar, de Hebron e de Uziel foram: do clã de Arão, Sebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés. Era o oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes, por parte de Eliezer,
foram Reabias, Jesaías, Jorão, Zicri e Selemote. Selemote e os seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, os chefes das famílias, os generais e capitães e outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selemote e os seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor, pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Izar, Kenanias e os seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Asabias e os seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do Rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do Rei nessa região. Também do clã de Hebron, Jerias era o chefe dos Hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron, em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Jerias. O rei Davi os enviou para o lado leste do Jordão e os encarregou das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. Capítulo 27. Comandantes e divisões militares. Esta é a lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Jazobeão, filho de Zabdiel, era comandante da primeira divisão de 24.000 homens de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Perez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aui, era comandante da segunda divisão de 24.000 homens de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão de 24.000 homens de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho Amizadab era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão de 24.000 homens de serviço durante o quarto mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadias. Sama, o israelita, era comandante da quinta divisão de 24.000 homens de serviço durante o quinto mês. Ira, filho de Iques de Tecoa, era comandante da sexta divisão de 24.000 homens de serviço durante o sexto mês. Elés, de Pelon, descendente de Efraim, era comandante da sétima divisão de 24.000 homens de serviço durante o sétimo mês. Sibecai, de Uzate, descendente de Zera, era comandante
da 8ª Divisão de 24.000 homens de serviço durante o 8º mês. Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da 9ª Divisão de 24.000 homens de serviço durante o 9º mês. Maarai, de Netofate, descendente de Zera, era comandante da 10ª Divisão de 24.000 homens de serviço durante o 10º mês. Benaia, de Piratom, em Efraim, era comandante da 11ª Divisão de 24.000 homens de serviço durante o 11º mês. Elede, de Netofate, descendente de Otniel, era comandante da 12ª Divisão de 24.000 homens de serviço durante o 12º mês. Líderes das tribos. Estas foram as tribos de Israel e os seus líderes. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicri. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, o sacerdote Zadoc. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naftali, Jeremote, filho de Azriel. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azareel, filho de Jeroão. Esses foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas no céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais do rei Davi. Oficiais do reino de Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Ezari, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores nos campos que cultivavam as terras. Simei, de Ramá, era encarregado dos vinhedos. Zabdi, de Sifá, era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Anã, de Jeredá, era encarregado das plantações de oliveiras e figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai, de Sarom, era encarregado do gado na planície de Sarom. Safate, filho de Adiai, era encarregado do gado nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, era encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba. Jeiel,
filho de Acmoni, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei.